Omya Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshur Militanjana Tajmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namo Bhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vandeham Sri Guru Sri Jotapada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Ischa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Mais um dia aqui, nessa nossa série dos ensinamentos de Prahlada Maharaj, do canto 7. Hoje nós vamos ler o verso 10 do capítulo 6 e estamos acompanhando, né, essas instruções onde Prahlada Maharaja tenta explicar para os seus amiguinhos todo o desperdício que temos na vida material quando não ocupamos essa forma humana no verdadeiro propósito pela qual Deus a criou e nos emprestou para aqui, né, nessa máquina com cérebro incrível, né, que consegue captar essa inteligência, esse intelecto, essa mente. Devemos usar tudo isso para praticar o serviço devocional, ou seja, agir em consciência espiritual nesse mundo para satisfazer o divino. Então, a ideia, né, de satisfazer o divino é que se nós somos partes integrantes de Deus, quando satisfazemos ao divino, imediatamente isso faz com que nós mesmos fiquemos satisfeitos. Esse é o jeito da pessoa ser satisfeita e feliz nesse mundo, quando ela está caminhando, né, em ressonância, em sincronicidade com as leis de amor de Deus nesse mundo, nessa jornada humana, nessas experiências que são criadas, né, tanto pelo arranjo de Maya como pelo arranjo de Krishna, dependendo da escolha que fazemos para progredir nessa nossa experiência incrível, nessa forma humana. E aí, Prahlada Maharaja, como um devoto puro,
ele está explicando em pormenores tudo aquilo que cria obstáculo. A ideia é que você deve saber isso desde criança, aquilo que é algo que vai atrapalhar a sua autorrealização. De modo que ele vai falando aqui, quando ele vai falando, o sistema, né, de educação em que a gente vive, ele nos cria para sempre ter muitas coisas, para possuir as coisas, para desfrutar desse mundo de uma maneira completamente assim, sem moderação, né? E a gente vai se perdendo nessa energia que gastamos à toa. Então, Prahlada Maharaj está ensinando. Eu acredito que nesse verso aqui, deixa eu dar uma olhada, ele vai falar, por exemplo, do dinheiro. No verso passado, ele falou da vida familiar, ok? Então, vamos recebendo essas dicas, né, de Deus, que Deus está se manifestando no coração de Prahlada Maharaj, para mostrar, ó, você está no mundo, você pode curtir dentro de um aspecto mais espiritual, mas cuidado para não se envolver muito com essas coisas da energia material, como família, dinheiro, essas coisas que acabam trazendo muito apego, muita afeição, e você perde a afeição espiritual por Deus, o amor por Deus. Tá? Então, nós, em primeiro lugar, temos que aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, e situados, né, nesse amor, nessa intimidade com o divino, todos os dias, praticando o serviço devocional ou a prática do espírito nesse mundo, naturalmente você vai entrar em harmonia com todos os outros espíritos que estão representando papéis nesse mundo para, né, estabelecer relações particulares com você, seja de acordo com o karma ou de acordo com o seu aprendizado, assim, do espírito que Deus vai colocando no seu caminho. Ok? Então vamos ouvir esse verso 10. Konu arta trishnam vishret pranebhyopya jachipsataha jam krinnati ashubhihi prestais taskaraha sevako vaniki. Tradução: o dinheiro é tão querido que é considerado mais doce do que o mel. Portanto, quem pode abandonar o desejo de acumular dinheiro, especialmente na vida de casado, né? Quem pode abandonar esse desejo de estar sempre acumulando na vida de família, de casado, onde você quer sempre fornecer o melhor, né, para a sua família. E para isso você tem que, né, entrar nas atividades do mundo. Tem que estudar a vida toda. Mas como eu estou falando aqui, né, dentro das palavras de Prahlada Maharaj, não é que o dinheiro é uma coisa ruim, mas que a importância que você dá para o dinheiro, e ele fala aqui que ele é considerado mais doce que o mel, né? Você já tomou o mel, sente aquela doçura, mas o prazer que você tem em receber um dinheiro, uma quantia de dinheiro, quanto maior, mais doce vai ser, dentro da percepção de um sistema que julga, né, que ganhar dinheiro é a possibilidade de você ter mais gratificação dos sentidos, de ter uma posição de maior importância nesse mundo. E tem pessoas que têm tanto dinheiro, né, que daria para viver umas 30 vidas sem fazer nada. E mesmo assim, ele já quer cobiçar esse poder, né? A pessoa nem está interessada assim, mais em dinheiro, mas no poder que esse dinheiro deu a ele, que o tornou quase como um deus, onde ele é bajulado por todo mundo, adorado, e existe todas aquelas companhias interesseiras. E aí o que o cara fala, né? Por isso que a gente vê assim as pessoas muito fãs, né,
refletem assim, aquele cara é o exemplo, o homem mais rico do mundo, e todo mundo, eu quero ser também, ter bastante dinheiro. Não vemos a alma, né? E às vezes você olha aquele sábio lá que renunciou à vida material, dentro desse contexto, né? Renunciou, se desapegou da energia material, está ali às vezes numa situação não de pobreza, mas de renúncia mesmo, né? Porque um devoto puro de Deus renunciado, ele é a pessoa mais rica do mundo, porque ele está vivendo diretamente com Deus, que é a fonte da manifestação de tudo que é chamado dinheiro, ou qualidades, atributos que uma pessoa possa ter. E aí a pessoa olha para aquela pessoa ali que está se dedicando para a vida espiritual, mas não tem aquela posse, né? E aí julga, é um miserável, é uma pessoa que fugiu da vida, da realidade, está ali perdida, né? Mas a pessoa não consegue enxergar o coração daquela pessoa, não consegue entender o que é a sabedoria. As pessoas só conseguem ver o ganhar, 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 conseguir mais e mais, e tentar, né, através do dinheiro, fazer que as outras pessoas fiquem bem, e ele também se empodera dessa realidade de um sistema diabólico, né, que divide a sociedade entre pobres, né, pobres, miseráveis, ricos e super ricos. E aí a sociedade, né, as castas da sociedade é baseada em dinheiro. E aquelas castas que a gente estava falando antes, né, dentro do sistema védico, é baseado na influência da energia material e do nível de espiritualidade. Tá? Então é bem diferente um sistema baseado no falso ego, nessa coisa de ordem de classes, de status, né? E é baseada na vida espiritual, onde os membros, dentro dos seus níveis de evolução de consciência, se ajudam para que todo mundo evolua, né? Todo mundo cumpra as leis de Deus. E já no sistema de falso ego, cada um por si, cada um passando, né, por cima do outro, e o que vale é você conseguir mais e mais, e independentemente do que você esteja fazendo por trás, aí nos bastidores, para conseguir essa dinheirama toda, ou esse poder todo que na vida espiritual não tem nenhum significado. Isso é totalmente maia e ilusão. De modo que você pode ter assim muito dinheiro e usar isso para a vida espiritual. Você tem um conforto material para viver a vida espiritual. A gente, estudando o Srimad Bhagavatam, vê que muitos reis, né, as pessoas mais ricas do planeta, né, os reis que governavam, era uma espécie de monarquia na época, eles eram reis, mas eram devotos puros de Deus, né, de Krishna, devotos puros, usando a sua habilidade, o seu reinado, para servir a Deus dentro de uma estrutura, né, social védica, nessa administração espiritual. Compreende a diferença? E aí isso tudo foi se perdendo com o tempo e chegamos num ponto onde quem está governando a sociedade são os Shudras, a classe mais baixa que só se interessa por gratificação dos sentidos e dinheiro. Por isso que vemos, né, os governos do mundo dessa maneira assim, meio pervertida, de cabeça para baixo, que não quer saber de religião nenhuma, se puder, destrói tudo aquilo que está relacionado com Deus, e é fato, né? Então, nossa sociedade atual precisa recuperar essa estrutura védica que é ensinada no Bhagavatam, que tudo tem que caminhar de acordo com a lei de Deus. E o Bhagavatam, por exemplo, é a constituição divina para a gente viver aqui nesse mundo, assim como o Bhagavad Gita. E como dizia, né, o mestre Jesus, né,
Os maiores daqui desse reino humano, ou seja, os maiores que estão no falso ego, serão os menores no reino de Deus. E os menores aqui no reino humano, nesse sentido que você está alcançando, o espírito, serão os maiores no reino de Deus. Mesmo porque se você for o maior nesse mundo, em falso ego, ter todo o poder, todo o dinheiro, todos os benefícios, vive uma vida só de prazer, você após a morte desse corpo, você não volta para o mundo espiritual. E você não sabe qual vai ser a outra encarnação, o que você vai ser, o que você vai receber. Tudo vai ser retirado de você. E 100 anos é um relampejar, né? Dentro do tempo divino. Compreende? E aí a pessoa tem tudo, mas tem aquele vazio existencial que é a miséria das misérias. O pobre ainda tem aquele anseio, né, de conseguir coisas e achar que vai ser feliz. Mas uma pessoa que é bilionária, milionário, ela tem tudo e realizou que isso tudo não traz nada. Traz um vazio, né? Posteriormente vem uma depressão, e aí ele pode fazer qualquer besteira porque tudo aquilo que era o sonho dele, de achar, né, que a vida dele ia ser mil maravilhas, se você não preencher a alma, então a pessoa entra numa frustração, e talvez essa pessoa aí que seja boa para renunciar ao mundo, porque ela realizou que a riqueza material não traz esse sentimento, né, de prazer, de bem-aventurança que Krishna está pedindo para que nós experimentamos na relação com Ele, principalmente agora dentro do nosso coração. É esse prazer que a gente deve buscar. E o dinheiro é acréscimo, é consequência. Se você é um devoto avançado de Deus, pode vir dinheiro ou pode não vir dinheiro, você está numa consciência transcendental. Se vier dinheiro, você usa para que a sua vida tenha favorecimentos no seu cultivo de vida espiritual, e você também pode ajudar, né, na espiritualidade, ou desenvolver um projeto, ou uma comunidade, alguma coisa que possa também levar a dar a oportunidade para que as pessoas aprendam, né, sobre essa consciência. E se não vier o dinheiro, porque tudo está sendo controlado por Deus, para um devoto tudo vem por arranjo de Deus. Ele não precisa fazer lei de atração, essas leis que a pessoa fica buscando, né? Deus é Krishna, o nome Krishna significa aquele que é todo atrativo. Então Deus é a lei da atração suprema. Todo mundo está voltando para Krishna, porque ele é a suprema opulência, o supremo poder, a suprema riqueza, tudo que é qualidade, né, como a gente tinha falado no início dessa aula, tudo que é valor, tudo que é chamado riqueza nesse universo, é a manifestação de Deus. E cada um está recebendo exatamente o que precisa. Se lembra no verso lá de Prahlada Maharaj que nós falamos anteriormente, que ele fala assim, não se preocupe com tudo aquilo que é negativo para a sua vida, vai vir, mesmo que você não queira. E tudo que é positivo vai vir na sua vida, mesmo que você pretenda aquilo, se aquilo não for para vir na sua vida, não vai vir. Certo? Então estamos simplesmente colhendo o que semeamos, porém a ideia, né, do Bhagavad Gita, de Krishna, fala, olha, não se preocupe tanto com a sua vida, seu futuro, tá tudo, você já cultivou, já vai vir como um fruto, né? Porém, se preocupe em se estabelecer em serviço devocional, enquanto sua vida vai acontecendo dentro dessas dualidades negativas e positivas. Inclusive, você vai saber lidar muito bem com isso, porque quando vem algo negativo, você fala assim, bom, plantei isso, né? Agora eu estou recebendo o fruto. Então, você já vai tentar filtrar aquela energia que está chegando como uma experiência, e você vai transformar isso com o filtro do amor, com o filtro da sabedoria. E se vem algo bom também, você já não vai ficar tão excitado, tão feliz com as coisas materiais, mas vai usar isso de forma agradável,
Porém, a verdadeira felicidade é exatamente essa ocupação na vida espiritual. Você sentindo dia a dia a presença de Deus no seu coração e você sendo feliz, cantando o nome de Deus, e tudo mais que a gente sempre fala por aqui. Então, o dinheiro é tão querido que é considerado mais doce que o mel. Né? Como dizia Jesus, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então é assim que tem que viver nesse mundo, a gente tem que saber, né? Não vai assim, totalmente abandonar tudo, mas usa moderadamente as coisas do mundo. Se o governo está te explorando, né? Eu acredito que isso tudo vai acabar logo, logo, mas se o governo está te explorando, dá lá pro cara. Para mim vai vir uns acréscimos, porque eu estou com Deus, então eu vou dar com Deus meu tempo, minha energia, meu carinho, meu amor, vou me relacionar intimamente com Deus e Deus está controlando minha vida. Então pode estar o maior caos no mundo e Deus fala assim, não, você vai ficar super bem. E se Deus fala assim, eu quero te dar uma prova X, você vai ter que entrar aí nesse karma coletivo, e você entra sempre com essa disposição espiritual de estar ajudando as pessoas que estão em completa escuridão, né? Que estão sofrendo muito, vão sofrer muito quando vem coisas negativas, e você está ali brilhando, né? Sentindo o prazer de estar com Deus e vendo Deus no coração delas, e elas completamente separadas em consciência íntima com o divino, que é uma coisa muito fácil de fazer, a partir do momento que você toma a atitude sincera em relação a isso, e tem o desejo ávido de que Deus se manifeste no seu coração. Assim, Vishnu Krishna, ele está esperando você tomar atitude, só isso. Tudo é questão de escolher. O que você está escolhendo na sua vida? Aonde você está colocando a sua atenção, a sua consciência? Onde você está colocando a sua energia, através desse veículo físico, mental e emocional, é o que vai acontecer na sua vida. Você é um co-criador o tempo todo. E é isso que a gente tem que entender. Não ficar dependendo de um salvador, ou de alguém falando algo para a gente, ou vendo alguém que é um exemplo que você acha bacana, mas você não faz nada, você tem que seguir internamente o seu coração. Então, Prahlada Maharaj está aqui, está na escola, é filho de um pai demoníaco, né, que controla todo o universo, não só o planeta. Está ali sob a instrução de professores que querem fazer a cabeça dele para seguir esse sistema demoníaco de Hiranyakashipu. Mas ele é um devoto puro. Então ele não se afeta. E ainda fica pregando sobre Deus, porque ele está vivendo uma realidade transcendental no coração dele, que seria o normal para todos nós. Viver essa realidade transcendental, já que somos eternamente espíritos, partes integrantes de Deus, servos eternos amorosos do Senhor. E nessa posição você segue a vida toda curtindo, né? Curtindo os passatempos, as lilas de Deus. Você se torna uma pessoa com muito bom humor, com carinho pela vida. Você curte a vida porque você é a vida que está manifestando a vida que é sua, num patamar de sabedoria incrível, nessa consciência divina. Certo? Aí depois ele fala, portanto, quem pode abandonar o desejo de acumular desejo, se ele é doce como um mel, especialmente na vida de casado. Então temos que Prahlada Maharaj está falando para os amiguinhos, vocês vão casar, e aí vai surgir toda aquela história, né, que você tem que acumular o dinheiro para constituir uma família, para ter uma casa, para ter um carro, né? Você vai expandir a sua maia através do casamento, tanto para o homem como para a mulher, certo? E aí você vai ficar perdido nisso, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que conquistar mais status para minha família, tal. Aí você vai. Então, Prahlada Maharaj já está falando ali para os amiguinhos dele, presta atenção, na hora que você casar, você não tem que ficar preso ao dinheiro, você tem que ficar preso
ao serviço devocional, fazer toda a sua família, seus filhos, todo mundo viver com a cultura espiritual. Tá? Que a gente vê hoje, né? Hoje parece até, né? A mãe tem a mãe, mas não tem o pai é ausente, e a mãe às vezes não gosta do filho, e se sente culpada, e tem opção de questão aí, né? Em função de nascimento. E o mundo tá assim. Não tem aquela coisa que o cara vai chegando, arranja uma esposa, entende que ela é um espírito, e aí todo mundo tem aquele valor de entendimento, onde você vai fazer a cultura familiar chamada, né, como a gente viu no verso passado, grihasta. Os grihastas são quando o espírito resolve casar nesse mundo para chamar espíritos para tornarem eles conscientes de Krishna. Eles estão fazendo um serviço devocional. Instruir seu filho a ser consciente de Deus é um serviço devocional maravilhoso. É um trabalho assim, né? Pode-se dizer pesado, mas se você vê como espírito, já não fica tão pesado assim. Você sabe que Deus vai estar ali trabalhando junto com você no coração da criança. Ok? Aí depois ele continua o verso. Os ladrões, os servos profissionais, os soldados, né? E os mercadores tentam conseguir dinheiro, arriscando inclusive suas próprias vidas, pelas quais tem tanto carinho. De modo que o dinheiro está sobressaindo aí o seu próprio corpo, né, que você gosta muito, mas para conseguir dinheiro, ele está falando aqui, ó, os ladrões, né, o ladrão para conseguir dinheiro, ele está se arriscando, tomar um tiro, entrar na casa de uma pessoa, ser processado, ir para a cadeia. Então o ladrão é uma pessoa igual a gente, só que ele gosta, né, ele gosta do corpo dele, ele gosta de desfrutar, ele gosta de curtir, mas ele quer o dinheiro, ele tem que ter o dinheiro para aumentar a gratificação de sentidos. Se você não pode ir pelo meio honesto, naturalmente, você vai optar, né, em fazer o cambalacho, né, fazer o, o jeitinho onde você não vai fazer nenhum esforço para ter lá algo, o celular que o cara trabalhou a vida toda para ter, o carro, ou a televisão, ou qualquer coisa que você vai... Então, ladrão, né? Não roubarás é um dos mandamentos. Depois, ele fala que servos profissionais, né? Os soldados, que no caso eu acredito que sejam milicianos, que trabalham para cumprir, né, ordens de uma nação, atacar a outra, assim, por debaixo dos panos. Os que gostam de terror, né? Instalar o terror. Enfim... Tudo aí trocando por dinheiro. Quanto você vai me dar para eu matar aquelas pessoas? Quanto você vai me dar para eu colocar ali um artefato aí, né, explosivo em algum lugar? Assim que funciona. Com droga também, né? O cara lá arriscando a pegar um avião para levar a droga para outro lugar. Então, se a gente for enumerar aqui, você vê que pelo dinheiro as pessoas, mesmo que tenham apreciação por elas, né, pelo corpo delas, elas sempre vão sentir essa necessidade de ter mais. Isso tudo é uma programação mental de um sistema que é gerenciado exatamente pelo dinheiro. De modo que a elite, sabendo disso, coloca todo mundo num plano de rotina para que eles lucrem cada vez mais com o nosso gasto de energia e tempo. E aqui para lá do Maharaj, aqui, e Krishna no Bhagavad Gita, ele fala, não, pega essa sua energia e dedica a mim, não ao dinheiro. O dinheiro é o acréscimo, ele vai vir naturalmente, né, pelas suas ações nesse mundo, honestas, e vai vir também pela bênção de Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, que mora dentro do seu coração. E em sendo um devoto avançado de Deus, você não está preocupado com essas questões, você está preocupado que a morte pode chegar a qualquer momento e você percebe como está a minha consciência nesse exato momento. Eu estou pensando em Krishna, eu estou pensando em desenvolvimento econômico, gratificação de sentidos, liberação, em religiosidade, assim,
nesse sentido mais assim, fanático. Aí Krishna fala, abandona todos esses dharmas, não temas, machucar. Eu vou libertar você de todas as reações, todas as besteiras que você fez na vida passada, agora porque você se rendeu a mim e você adquiriu essa sabedoria do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, então naturalmente você agora está preparado para voltar para o mundo espiritual, se estabeleça agora no seu coração místico, nessa relação amorosa comigo, né? Com a mente firme, fazendo o seu sacrifício diário, seu dever espiritual, que tudo vai ser acrescentado para você. E o devoto é o quê? É vida simples, pensamento elevado, ele não está articulando sonhos mirabolantes nesse mundo, em ter isso, aquilo. Krishna, ele vai dar tudo no tempo dele. Se você tem o desejo de alguma coisa, em especial, assim, Krishna, no tempo dele, vai dar para você isso. Vai te dar algo muito melhor do que você imagina. Então, Krishna é o amigo supremo, é o supremo infinito bilionário. Krishna é infinito. Tudo é Krishna. Então, essa confiança, né, essa fé, essa certeza, para qualquer um que tem bom senso de entender que, pô, se tudo é Deus e eu me rendo a Deus, não por interesse, não por interesse. Você nunca vai se render a Deus por interesse. O interesse não faz essa conexão. Vou me render a Deus e eu vou fluir com Ele. E se porventura eu tiver algum desejo material, que seja até o interesse do meu ego, Deus vai lá e manifesta para você qual é o problema. Você não vai cair, não vai perder a sua exclusividade de consciência espiritual porque você recebeu uma coisa material ou fez algo nesse mundo que dentro de um contexto fanático, você é um culpado, você tem que tomar vergonha, você vai para o inferno. Então não é assim, a vida espiritual tem que ser suave, mas você tem que se manter com a sua consciência plena ali, nos pés de lótus de Deus, cantando o nome de Deus, se associando com pessoas que estão falando de Deus, e de tudo isso que a gente sempre repete por aqui. Então os mercadores também tentam conseguir, então os mercadores, quem está, né, principalmente no mercado negro, arriscando também, com várias máfias aí que estão controlando tudo, e está ali no mercado, né? Os mercadores, a gente entende o que é isso, né? São profissionais tentando lucrar muito. Vou tirar o dinheiro, vou comprar um negócio a R$5, vou vender a R$200. Ele quer saber de explorar, seja a nível governamental, a nível de um supermercado, a nível da pessoa que é autônomo, né? Então é isso assim que acontece, é tudo ambição, né? E Krishna fala no Bhagavad Gita, luxúria, ambição e ira são os 3 portões que conduzem ao inferno da alma, né? A gente acha que está ganhando muito, é poderoso nesse mundo, mas sempre vai aparecer outro poderoso que vai destruir você. Sempre vai ter alguém que vai te derrubar, né? E aí você fica que nem uma cobra venenosa lançando seu veneno e vive com medo, refugiado. Lá no Bhagavad Gita você vê no capítulo 16, né? Krishna fala das pessoas demoníacas e fala assim, essa pessoa está me atrapalhando, então eu vou matá-la, eu vou tirá-la do meu caminho, não importa se é meu familiar, eu vou tirar do meu caminho porque ela está me atrapalhando de eu conseguir o que eu quero. E a gente vê essas histórias aí, né, dos reinos, né, gregos, romanos, assim, que o filho mata o pai trai o irmão. Na Bíblia também, né, no Velho Testamento, e a opção de história, que isso é o normal. Tudo atrás de poder e de dinheiro. Dinheiro é ruim? Não, dinheiro é maravilhoso. Dinheiro é maravilhoso, é uma energia de Deus. Agora, quando ela é uma energia do falso ego, aí o dinheiro não é bom. Aí o dinheiro é Maya. E se você olha o dinheiro como Lakshmi Devi, que é a deusa da fortuna, que está com Vishnu aqui agora no seu coração, é diferente. Por isso que os devotos falam assim, me dá um Lakshmi aí, ó. Ele vai estar vendendo o livrinho na rua,
e fala assim, me dá um Lakshmi aí que você quiser, uma doação, né, para comprar esse livro. A gente está vendendo aí esse livrinho pequeno aqui de Prabhupada por R$ 15. Aí às vezes o cara vai lá como uma gorjeta, né? Dá um pouquinho a mais, mas ele está pedindo dinheiro o quê? Para vender o conhecimento de Srila Prabhupada. Então essa é uma exploração transcendental. Aí é legal, né? O mercado transcendental. Então arriscando inclusive suas vidas pelas quais tem tanto carinho. É isso aí, a vida das pessoas nesse mundo é um arriscar constante, um arriscar onde você tem sempre dúvida se vai dar certo, se vai dar errado. Então você vive nessa instabilidade para conseguir dinheiro, né? Também tem o mercado, né, de ações, da bolsa, aí sobe bolsa, desce bolsa, e por trás tem todo um controle desse sistema, loteria, muitas coisas, né? Muitas coisas assim que fazem a pessoa querer assim, o dinheiro fácil, essa ilusão, entendeu? Agora, se você está com Deus, eu quero ser milionário. Aí Deus quiser, deixa você milionário. É Lakshmi Devi. Você está todo dia meditando e visto no seu coração em Lakshmi, em gratidão, pelo pouco que você tem, pelo seu poder de enxergar, pelo o ar que você recebe de graça, seu poder de ouvir, né? Quantas pessoas não têm isso? E aí você fica muito grato, nossa, isso que é a verdadeira riqueza, né? Outro dia eu estava ali na praia, e aí eu entrei no mar, e eu falei, cara, isso aqui não é dinheiro que compra, esse prazer aqui é um prazer assim, superior a qualquer coisa. Você está em contato com a natureza, ali os passarinhos cantando, né? O mar, você conseguindo enxergar aquelas cores, o sol, né? Acariciando assim, a sua pele. Eu tinha feito uma corrida também, então, nossa, que incrível, tudo aquilo, aquela sensação, né? Os hormônios lá todos equilibradinhos, essa sensação de saúde. Não precisa de muita coisa. Então é uma neurose, uma doença, é um mundo completamente fora do esquema divino. Todo mundo querendo mais, mas isso é uma coisa programada, você às vezes nem pensa. Tem gente que vai dar uma corrida, leva o celular porque está tratando, né? Você não se integra com o natural. A vida é simples, tá? Aí dentro das religiões, também das filosofias, uma complicação é tanta coisa, tanto conhecimento, tanto... E Deus fala assim, simplesmente, ele fala, né? Ele simplesmente, Mamekão Charanão Vrajá. Mamekão Charanão Vrajá. Ekão Charanão. Simplesmente faz de mim um único refúgio. Eu estou aqui no seu coração. E você está fazendo o que no seu dia a dia? Eu estou aqui no seu coração. Eu sou a fonte de tudo. Então entra aqui, seu estado natural, né? Que estado natural se chama Sahaja, né? Sahaja, o estado natural. É você ficar vivendo com Deus, curtindo o mundo que Ele está te proporcionando dentro dessa perspectiva da forma humana. Existem várias dimensões, várias manifestações de Deus. Então, se você está agora aqui nesse estágio humano, curte a vida, um dia de cada vez. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vive o dia de hoje, se entregue, grato. Se vier coisa ruim, filtra amorosamente. Se vier alguém te incomodando, perdoa essa pessoa 77 vezes, né? Se vier coisa boa, fica em mais gratidão ainda. Porque, poxa, estou recebendo tanto, né? E mais. E eu nem estava pensando nisso, né? Às vezes chega uma pessoa linda, carinhosa, um amigo novo, né? Uma pessoa que você pode prestar um auxílio, ou que você pode falar sobre Deus. Então tudo isso é tão maravilhoso.
Aí a pessoa está lá pensando, ah não, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um Lamborghini, eu quero ter 10 carros, porque aquele vizinho está lá, tem tantos carros, eu quero ter uma casa, uma mansão com 40 quartos, tantos empregados. Essa é uma loucura. Você está você tá competindo de ser o mais poderoso que o outro. E o seu poder, nada, é zero o seu poder, zero. Entendeu? O único poder que existe é o poder de Deus. Se você está tendo alguma relevância nessa vida, é porque Deus está permitindo. Porque é você que quer criar isso. Não tem nada de errado também. Você pode ter 10 Ferrari, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Mas só que você está vivendo nesse contexto de ter mais para ser mais. E não é assim. Na consciência espiritual você vai ser mais para ter mais. Só que esse ter mais, ele é intensificado pela visão da simplicidade que você tem da vida. Então, quando você olha um mar assim, quando você olha o sol, quando você acorda, esse sentimento de gratidão é tão grande que uma pessoa que só tem coisas materiais não pode apreciar esses momentos. Ele tem que trabalhar, ele tem interesse, tem alguém que está querendo derrubar ele tem que manter, tem um imposto, tem um governo em cima, entendeu? E ele quer expandir mais e mais e mais e ganhar mais, e é uma loucura. Tenha o que você quer, faça o que você sente vontade, mas tem um limite, né? E vai para dentro para o seu coração para meditar. Então, para lá da Maharaj, ele está falando isso para os amiguinhos dele, ó, a tendência vai ser essa. Principalmente aqui nessa escola aqui de Hiranyakashipu, que é o Senhor do Universo, vocês vão ser criados para ter poder místico, para terem essa mentalidade de domínio, de poder. Isso aí tem que ser ensinado para as crianças, para ter valores, né? Para ter valores. Né? Eu lembro de uma coisa que eu ouvi, que é tipo assim, o cara era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tinha coisas materiais. O cara tinha Ferrari, tinha Lamborghini, ele era tão pobre que ele só tinha coisas materiais. Já uma pessoa que está com Deus, ele tem o tudo, o todo, o infinito, o ilimitado. E quando você caminha aqui nesse mundo com essa confiança, você já não se submete mais a esses desejos de querer se expor pelo que você tem. Na verdade, você até se afasta das pessoas que cultivam uma amizade com você ou tratam você de uma determinada maneira, sabendo que você tem alguma coisa material. Esse mundo é um mundo de interesse, não tem amor. Amor só tem quando você se conecta com Deus e começa a se relacionar com a outra pessoa, estando ela também em consciência espiritual e centrada em Deus. Aí é uma possibilidade de troca amorosa nesse mundo. Senão, falso ego é ilusão. Então, o amor do falso ego é ilusão. O sistema que cultiva esses valores pervertidos do falso ego também é uma ilusão. Então você tem que sair fora disso tudo e se situar no divino no seu coração. Então vamos ler o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, neste verso, indica-se como é que o dinheiro pode ser mais querido do que a própria vida. Arriscando suas próprias vidas, os ladrões podem entrar na casa de um rico para roubar-lhe o dinheiro. Devido a essa violação, eles podem ser mortos por armas ou atacados por cães de guarda. Mas, mesmo assim, tentam praticar o furto. De modo que, hoje em dia, Prabhupada está falando aqui, roubar o rico, mas, na verdade, um pobre que é menos pobre que o outro pobre já é considerado rico, perto daquele cara que é miserável. E aí, né, ou para conseguir uma droga, ele vai simplesmente furtar bens materiais para comprar a droga. Enfim, tem várias situações, né? Mas o rico, né? O rico é melhor roubar, porque ali ele pensa, pô, não vai faltar, vou roubar, não vai faltar. Essa mentalidade de ladrão, né?
de ladrão, né? Barrabás. As pessoas têm a mentalidade de Barrabás. Sacrificam, né, o seu próprio princípio crístico. Essa história, né, de escolher entre Barrabás e Jesus é isso. É a nossa escolha interna. Estamos sempre escolhendo o meio fácil, né, de roubar a alma, né, de roubar os princípios da alma. Ok? E aí, Prabhupada continua. E mesmo assim tento praticar o furto, né? Me veio aqui uma inspiração para falar das pessoas que, por exemplo, o ladrão, ele rouba, vai para uma cadeia, ele entende uma punição, a punição que ele tomou pelo roubo, pela violação daquilo, e aí ele fica na cadeia, às vezes, 10 anos, assim, sofrendo muito, né? Imagina, ele era totalmente livre, uma pessoa com... Imagino que um ladrão tem uma capacidade física incrível, né? De pular um muro, habilidades sensórias para perceber, né? Se o dono da casa está chegando ou não. Enfim, é como um gato, né? Um gato. Mas aí ele entra para a cadeia e ali... Tem toda uma escola também do crime, mas aí também tem muito sofrimento, né? Quem está preso está ali sofrendo, né? A cadeia tem todas... São outras leis, outras situações. E aí ele sai da cadeia e volta a roubar de novo. Sabendo que ele pode ser penalizado, mas o impulso dele de roubar, isso aí a gente pode se expandir para várias outras coisas. O vício, né? Parece que é um prazer em roubar. Ele já nasceu com essa natureza. Ou ficou viciado nesse hábito. Faz com que ele arrisque tudo de novo. Aí volta para a cadeia. Né? Mas é assim. Assim na nossa vida material também. Deus é o Senhor absoluto de tudo. Tudo que você deseja, que não está vindo dessa perspectiva do estado natural amoroso que você está com Deus, e você vai e pega, é meu, né? É meu, esquece Deus, deixa Deus em segundo plano, e aí você vai conquistar a vida material. Aí tudo que você tem, fala, é meu, então você é um ladrão. Todo mundo nesse mundo é um ladrão, se não está rendido a Deus, oferecendo as coisas de Deus para Deus. E aí você está preso aonde? Na prisão da sua mente, na prisão material. Então, na prisão, supõe-se que a prisão é um local onde vai regenerar, né, a consciência da pessoa, vai dar-lhes, né, valores, seria, né, a ideia de uma prisão para regenerar a pessoa que entra lá, para que ela saia com o tempo adaptada à sociedade sem esse vício de roubar. E daí, quando a pessoa sai, ela entendeu que ela estava meio fora do esquema e oferecem um bom emprego para ela, um psicólogo para tratar alguns desvios. Enfim, readaptação daquela pessoa que foi presa para a sociedade. Mas hoje em dia, a prisão é a escola do crime. Isso a gente pode fazer uma simbologia com o Kali Yuga. E aí você está aqui dentro dessa prisão material, em vez de você receber esse conhecimento regenerativo que vai fazer você se adaptar espiritualmente a esse mundo material prisão, você recebe instruções onde você vai ficar cada vez mais algemado pelos modos da natureza material e vai sofrer cada vez mais, sofrer, e vai reclamar de tudo, se lamentar, ansiedade, e culpa Deus por tudo, e Deus está no seu coração, falou assim, olha, era só você se render a mim. Por que você está me julgando? Se você está cocriando uma vida infernal. Por que você está cocriando o inferno? Porque você não entende a sabedoria que leva ao paraíso. E por isso que Prahlada Maharaj está falando, por isso que Prabhupada está falando, por isso que a gente vem aqui humildemente também passar essa mensagem. Para as pessoas ter um mínimo de noção, que é muito simples. É só você dar uma volta na chave para dentro, né? Você é a porta, Deus é a porta na qual você tem que entrar. Então você abre a porta do seu coração e entra para o paraíso. A partir do momento que você entra no paraíso no seu coração, você entende que esse mundo externo nada mais é do que uma projeção do que está dentro de você, da sua mente,
você passa a projetar o paraíso, você passa a viver com Deus do lado de fora também. Mas é uma coisa da consciência, não é uma coisa de escritura, de intelecto, de entendimento, de raciocínio. Não é isso, é você estar vivendo na graça de Deus. Isso é o Cristo, você foi ungido por Deus. Você se tornou um Cristo. E todo mundo é um Cristo, todo mundo é um devoto puro, todo mundo tem que simplesmente entrar em contato com Deus, como ele está pedindo no Bhagavad Gita. Simples assim. E aí você tem o néctar, sua vida se vira um néctar, que não dá para explicar aqui. Porque não é explicação de ideia, de mente, de raciocínio. Tá? Então, apenas para conseguir um pouco de dinheiro, você está arriscando a sua vida, a sua forma humana, que é para ser usado para o serviço devocional. De modo semelhante, um soldado profissional é recrutado ao exército, os milicianos, no caso aqui, e por causa do dinheiro aceita tal serviço, arriscando-se a morrer no campo de batalha. Né? Assim, isso aqui, quando o Prabhupada fala assim, eu entendo, né, na vibração aqui da palavra dele, que é um absurdo. Aí vamos manter as guerras e tem que ter as pessoas, né, para ir para a guerra, para morrer em função de pessoas que não estão nem aí. Estão nem aí, eles querem conquistar mais e mais e mais. Né? Lembrei do Alexandre o Grande, o famoso, né, lá daquele império lá, o Napoleão, que queria conquistar toda a Europa, Gengis Khan e outros aí, né? Que estão querendo esse poder, conquistar tudo. E aqui nessa história, Hiranyakashipu, o pai de Prahlada Maharaj, era o senhor de todo o universo, ele já tinha conquistado todo o universo. Compreende? Então, Prabhupada está falando aqui, o cara vai lá, vai se matar numa guerra por causa do dinheiro. E às vezes é um dinheiro miserável, né? Já serviu o exército. Então, o soldado lá recebia um salário mínimo, 2 salários mínimos. Mas tem gente não, que quer seguir essa vida, né, de soldado, e isso é bom quando usado dentro de um sistema védico, de kshatriyas, de pessoas que são guerreiras, que fornecem a proteção ao Estado, porque sempre tem desordem, então sempre é necessário ter aquela parte da sociedade que trabalha nesse sentido, né, de proteger a sociedade. E não ir num lugar para conquistar, matando todo mundo, sem piedade. Aí você desenvolve um coração de pedra mesmo, você é programado para, né? Você é programado para fazer o mal mesmo, não está nem aí. E aí a gente vê, né, esses movimentos no mundo hoje aí que não gosto nem de falar aqui. Da mesma forma, em barcos, os mercadores vão de uma a outra região, arriscando suas vidas, mergulham nas águas do mar, onde buscam pérolas e pedras preciosas. E aí a gente pode falar também dos piratas, né? Tem os piratas do mar que atacam navios. Mas no caso aqui, Prabhupada está falando, né? Você arrisca a sua vida e está criando uma situação aqui do mergulho, né? Assim fica provado na prática, e todos admitirão, que o dinheiro é mais doce que o mel. Para conseguir dinheiro, a pessoa arriscará tudo, e isso acontece especialmente com os ricos, que estão muito apegados à vida familiar. Então está estabelecendo aqui a ordem que é mais ambiciosa. Quanto mais rico no falso ego, mais dinheiro você quer. E dentro dessa expansão de um ambiente familiar ou de um grupo específico, aumenta mais e mais ainda. É claro que outrora os membros das castas superiores, os brahmanas, os kshatriyas, né, os brahmanas, a classe intelectual, os kshatriyas, a classe guerreira ou militar, e os vaishyas, que são os mercadores, né, ou administradores, todos, exceto os shudras, que é a classe trabalhadora,
que são os seres humanos assim, mais animalizados. Dizem que aqui em Kali Yuga, atualmente, todo mundo é Shudra. Você vê como essa era é pesada, né? Por isso que não devemos julgar ninguém, assim. Então, a maioria das pessoas aqui, nessa era em que estamos vivendo, ainda tem essa consciência bem animalizada, e alguns chegam ao nível bestial, a tal ponto do próprio cara que é animalizado olhar assim, mas como que essa pessoa pôde fazer uma coisa dessa? Então, tem muita energia demoníaca, né, nesse mundo. Então ele fala que essas classes, né, menos, exceto os Shudras, frequentavam o Gurukula, onde aprendiam a levar uma vida de renúncia e controle dos sentidos através da prática de Brahmacharya, que é o celibato, e Yoga mística, através da meditação em Deus no coração. Todos eles desenvolviam esse potencial futuro de serem, né, membros de uma sociedade para compor, né, uma equipe espiritual, cada um dentro do seu talento e dentro da sua ordem específica social e espiritual, Varnashrama Dharma, que é chamado, né? Então, concedia-se-lhes o dinheiro de constituir a família. O resultado é que há muitos exemplos de grandes reis e imperadores que abandonaram a vida familiar, mostrando aqui já o exemplo védico, né? No Bhagavatam aparece muito, onde um rei chegava na sua idade, tendo o rei da terra, eu sou o rei da terra, o mais rico, a família maravilhosa, mas quando chegava naquela idade X, ele já estava conectado com Deus no coração e simplesmente abandonava o reino, abandonava a família, tudo, e ia para a floresta para terminar, né, o tempo de vida material, para morrer ali em consciência de Deus. Porque como ele recebeu essas instruções aqui, como a gente está falando, de Prahlada Maharaj, ele já sabia que ficar só nessa situação, por mais que você tenha, só vai fazer você se dar mal aqui no mundo material. Você vai perder a sua consciência espiritual, a sua alma. Então eles, como já tinham essa vivência em Deus natural, eram devotos puros, eles, como Arjuna, né? Arjuna era um kshatriya, um guerreiro, mas era um devoto puro. Tanto que ele fez o serviço diretamente para Krishna, assim. E aí o rei saía e ia para a floresta meditar. Lógico, as pessoas sabiam que ele era um homem santo, né? Levavam, às vezes, comida. E ele tinha esse negócio aqui, poder místico. Poder místico, né? Todos esses milagres que a gente vê aí, né, com o Mestre Jesus, que às vezes a gente reverencia esses milagres, isso aí antigamente os yogis, né, mais avançados, as pessoas santas faziam facilmente. Materializar coisas, clarividência, viagens do espírito em várias dimensões, tudo isso é normal. Hoje em dia que não tem isso, porque apagaram a nossa pineal, né? Mas, embora fossem extremamente opulentos e donos de seus reinos, eles foram treinados como brahmacharis. Portanto, o conselho de Prahlada Maharaja é muito apropriado, dizendo: Kalmara charite prajano dharmam bhagavan iha durlabam manusham jama tad api adruvam artadam, que diz: aquele que é assaz, inteligente, deve, desde o começo de sua vida, em outras palavras, desde a tenra idade da infância, saber utilizar a forma humana e praticar as atividades do serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. Aqui, né, nós lemos esse verso inicialmente. Muito raramente se obtém o corpo humano, muito raramente. Então você está numa posição rara só de ter essa forma humana. E embora temporário como os outros corpos, é valioso porque na forma humana, por que ele é valioso? Porque pode-se executar o serviço devocional. Prahlada falou também no verso passado que nós estudamos,
Quem realiza pelo menos um pouquinho de serviço devocional sincero, pode alcançar a perfeição completa. Então essa é a misericórdia de Deus, né? As pessoas não têm nenhum interesse em fazer nenhum serviço para Ele, cantar, não querem cantar o nome, não querem ouvir sobre Deus. Não. Aí aqui nesse verso, ele está falando assim, olha, mas se você fizer pelo menos um pouquinho, com amor, com interesse, aqui o devoto puro e Krishna também estão falando, você vai alcançar a perfeição completa. Então Deus está facilitando muito para a gente. Não só trouxe o santo nome, né? O Mahamantra Hare Krishna como a prática espiritual mais eficiente nessa Kali Yuga, como também a arma mais eficaz de destruir todos os nossos demônios internos, nossas sombras, nossos problemas, né, que a gente traz de outras vidas, como ele fala no primeiro verso, né, todas as glórias do Sri Krishna Sankirtana, que limpa toda a poeira acumulada na mente e limpa o coração e purifica o coração. Então, o santo nome, e aqui ele fala também, então, pelo menos se você faz um pouco de serviço devocional, com alegria, com gratidão de estar podendo, né, ouvir sempre uma aula falando de Deus, então você vai chegar uma hora que você vai atingir a perfeição completa. Krishna, ele já está tão assim, pô, em Kali Yuga, quem é que está se rendendo verdadeiramente para mim sem interesse? E quando você faz isso um pouquinho que seja, Krishna, Vishnu, ele vai ficar tão feliz que ele imediatamente vai te dar a oportunidade nesta forma humana de vida, que é muito rara alguém obter, de alcançar essa perfeição completa. Então vamos aproveitar essa oportunidade, né, ao máximo. Ao máximo. Não vamos perder tempo. Para um pouquinho com o lado de fora, onde é a vida terceirizada de pessoas caóticas, de pessoas desequilibradas, em desarmonia, violentas, animalizadas, bestiais, pessoas que não estão nem um pouco interessadas em ouvir ou falar sobre Deus, né? E as que falam também, é sempre aquele interesse de ganhar dinheiro, né? Hoje em dia a gente vê as chamadas, né, religiões assim, cheias de fiéis, as religiões que mais crescem, estão interessadas em dinheiro. E se as pessoas estão lá, naquela igreja, é porque elas também estão interessadas por dinheiro. De modo que o enganado e o enganador, eles se encontram, e aí o lobo se veste de ovelha, e os fiéis também não deixam de ser lobos vestidos de ovelha. E aí tem aquele ar de santidade, onde Jesus, né, diz, né, assim, dentro de uma percepção divina, que quando você chegar, depois de ter praticado tanta religião, tantas regras, rituais, aí Jesus vai falar assim, afastai-vos de mim, não conheço vocês, vocês não se relacionaram em amor puro com Deus no seu coração, tudo aquilo era uma farsa, uma máscara, vocês foram enganados por vocês mesmos. Né? Então, a religiosidade dentro do padrão humano, como explica a cultura védica, ela vai trazer o quê? Um bom karma, vai trazer coisas materiais para você, mas para você encontrar esse amor divino, essa perfeição completa, como ele está falando aqui, é só quando você realmente tomar a atitude de encontrar Deus no seu coração. Então, tudo é sempre entre você e Deus. E o mundo, com todas as suas milhões de coisas, de falácias, de narrativas, é o mundo. É você e Deus. Você quer encontrar Deus? Você quer realmente? Então se pergunte a você mesmo isso. Onde está a sua atenção? Onde está a sua consciência? A cada dia que você acorda. De modo que Krishna está falando, se você faz um pouquinho de serviço devocional, não consigo cantar 16 voltas, igual aí o Bhakta alemão canta. Então eu vou cantar uma volta. É um pouquinho. Aí quando você vai aprimorando a sua vida espiritual, você vai aumentando, porque é prazer cantar o santo nome de Deus, é prazer puro. É você... o nome de Deus é igualzinho a Deus. É a fonte da felicidade. É a arma que você vai destruir Maya. Aqui, ó, o santo nome de Deus. E Deus tem milhões de nomes, né?
Escolhe um aí, coloca a sua devoção. Ok? Pessoal, o ser humano é muito complicado, muito complicado. Ele acha que para você alcançar Deus, o Samadhi, o estado natural de Sahaja, né, é muito assim, é algo, tem que ser uma coisa do outro mundo, né? Aí você vai ser aquele cara poderoso, aquele cara que é o santo, que é o guru, que é o mestre. Não é isso, Deus está aqui agora com você e você nem sabe dele direito, ele está aqui com você. Você é um Zé Ninguém, um cara que está se identificando com algo que não é você, está se identificando com essa carne, né, esse corpo material, e Deus está aqui acompanhando você. E depois que você se realiza, a diferença é que você sabe que Deus está com você e você está com Deus e você caminha no mundo, só que numa plenitude de ser, naquilo que você é. Não caminha mais na ignorância. Ok? Então, Krishna fala tudo isso no Bhagavad Gita, ele está falando. Então, pega o Bhagavad Gita, lê o Bhagavad Gita, por favor. Um manual para você aprender a sair desse ciclo de nascimentos, mortes, velhices e doenças, de misérias. Esse mundo material é o inferno, é a miséria. Saia dessa prisão, liberte-se. Pare de roubar de Deus, né? Então, se somos prisioneiros agora, por causa do falso ego, vamos ficar livres. E daí você vai ser um cara, tipo, uma pessoa que vai na prisão visitar um preso para ajudá-lo a se regenerar, para que um dia ele possa sair e se adaptar à sociedade. Então, você pode estar aqui na prisão, mas não ser da prisão, não ser um prisioneiro. E esse sentido de liberdade só acontece quando você conhece a verdade e vive na verdade. Ok? Então, terminamos aqui o verso. O dinheiro é tão querido que é considerado mais doce que o mel. Adorei isso, mais doce que o mel. Portanto, quem pode abandonar o desejo de acumular dinheiro? Quem pode abandonar o desejo de abandonar o dinheiro, especialmente na vida de casado? Os ladrões, os servos profissionais, né, os soldados e os mercadores tentam conseguir dinheiro arriscando inclusive suas próprias vidas, pelas quais tem tanto carinho. Ok. Mas se você está com Deus, você já é o cara mais rico do universo. Pode ficar tranquilo. O devoto puro, ele é o mais rico e Deus dá para ele tudo que ele quiser. Aí você pode barganhar com Deus e falar assim, Deus, me dá um negocinho que eu quero fazer um serviço devocional ali, eu quero fazer um arranjo aqui na minha vida para eu poder passar mais a sua mensagem. E, eventualmente, se o devoto puro quiser alguma coisa material, ele também pode pedir a Deus, não tem problema nenhum. Ele não vai perder a consciência dele, nem vai ficar alegre demais, nem triste demais, se tiver, se não tiver. Né? E se Deus quiser, ele dá e sempre dá o melhor. Isso aí eu tenho, né? A experiência da vida, né? Apesar de não ser nenhum devoto puro, não ser nada disso, eu, dentro da minha condição de rendição a Deus, eu recebo tudo. E está tudo bem, né? Eu nem quero ser um devoto puro, porque eu já sou um devoto puro. Você é um devoto puro. Então você não tem que ser aquilo que você já é. Você tem que fluir em Deus e deixa acontecer essa pureza de manifestação da sua alma nesse mundo e seja livre. Cante e seja feliz. É o lema, né, que a gente sempre fala aqui no movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ok? Ó, ao horário 1:08, né? 108, número sagrado. Então, beijo no coração. Próxima aula. Estamos aqui dentro desse contexto de falar os ensinamentos de Prahlada Maharaj. Beijo no coração, muita luz. Haribo!